E é sempre um desafio pregar, mas também quando você não está preparado, né, anteriormente, é mais ainda, né? E orando e pensando, Deus trouxe um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. A carta de Pedro, ela é uma carta, toda a Bíblia é incrível, né? Mas a carta de Pedro também é muito interessante, porque Pedro começa desde o capítulo 1 já. Pedro, ele escreve com a ajuda de um irmão na fé, a carta ali, a carta de Pedro. E essa carta ela é direcionada a várias igrejas, não uma igreja só, mas sim a um grupo de pessoas que estão dispersos, o que hoje nós temos ali mais ou menos na região da Turquia. Então nós temos vários irmãos ali, tanto em Bitínia, Capadócia. Se você ler o capítulo 1, ele vai falar dessas localidades que se dá mais ou menos ali, né? Então são irmãos que ouviram a mensagem do Evangelho, confessaram, tiveram um encontro com Jesus, e agora eles estão peregrinando, eles estão agora tendo que fugir por causa da perseguição, a sua vida está em risco, a sua casa está sendo... muitos deles deixaram casas e bens para trás, e agora eles estão ali dispersos em várias regiões. E Paulo escreve essa carta direcionando a esses irmãos, falando vocês que estão aí dispersos, peregrinos na fé, né? E Paulo vai escrevendo essa carta. E ali, eu quero convidar você para nós lermos a partir do capítulo 2. Ele começa, 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 1, dizendo assim: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Eu quero que você leia esse texto e que você entenda essa verdade que Pedro está falando e chamando os irmãos aqui, lembrando dessa situação que essas pessoas estão vivendo. Essas pessoas não estão num lugar confortável, essas pessoas estão procurando lares, estão em várias regiões, deixaram provavelmente coisas para trás, estão sendo perseguidas, e com uma perseguição e com essa fuga, nós aqui, como povo menonita, sabemos o quantas histórias nós já ouvimos dos nossos antepassados, o quão duro é e quantas marcas isso traz para a vida e para as famílias. Deixar o seu lar para trás, não porque você decidiu mudar de casa ou de cidade, mas porque a sua vida corre perigo, né? Então, esses irmãos estão com várias questões da alma, questões sociais, questões econômicas, né, no coração e na mente. E por eles estarem com essas questões na mente, Pedro vai fazer uma advertência, um chamado para eles sobre o modo de vida deles, sobre como eles deveriam viver. Por isso que ele fala: vocês que estão nessa situação, eu quero chamar vocês para vocês entenderem algo a respeito do Evangelho. Porque a vida de vocês pode estar sendo encontrada nesse momento numa situação difícil. Mas eu quero lembrar vocês sobre como vocês devem viver, mesmo diante de uma situação muito difícil. E é diante dessa realidade que Paulo agora deixa esses Pedro, deixa esses ensinamentos para os irmãos aqui. E ele começa e ele faz essa exortação do capítulo 2, mas antes do capítulo 1 ali, ele faz essa exortação a respeito da santidade, sobre como eles deveriam viver, como os cristãos deveriam viver. E ali, se você olhar antes, no versículo 24 do capítulo 1, Pedro fala assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro fala: olha, lembre-se que vocês, ainda que aparentemente bonitos, todos nós vamos murchar e nós vamos passar. Vocês são peregrinos na terra. Por mais significante que você encontre e tenha
na sua vida pessoal, coisas que você se orgulha, isso murcha, isso passa. E eu e você, nós vamos passar. E a probabilidade que se estima é que, no máximo, os bisnetos vão lembrar do seu nome. Depois, quem aqui que, a não ser que você leu recentemente e gosta da história da sua família, consegue dizer o nome do seu tataravô? Difícil, né? Mas você, a Lorita, consegue, mas estudou, gosta, né, de estar atento com isso. E nós ainda não, no nosso contexto aqui de Vitimarsum, irmãos, nós somos pessoas que têm mais acesso a essa informação do que geralmente outros lugares, porque, né, para os irmãos para situar todos aqui, é muito comum nas famílias menonitas você ter livros que diz a árvore genealógica. Então, dependendo da casa que você chegar aqui, você que tem chegado aqui da nossa comunidade, se você for na casa de algum irmão, talvez, a pessoa vai te dar um livro uma árvore genealógica, e você vai conseguir enxergar lá para trás. Então, nós somos pessoas, aqui no nosso contexto, que temos isso, às vezes, na nossa casa. E, mesmo assim, de todo o grupo que está aqui, uma pessoa levantou a mão e falou, eu sei. Então, o normal é que nós passamos, irmãos, essa é a realidade. Nós passamos. O nosso tempo aqui é transitório, passageiro. Isso passa. Eu e você nós vamos passar. Só que Pedro adverte, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Se tem algo que você deve se apegar, que vai passar por gerações e gerações, é a palavra do Senhor. Ela não vai passar. Quantas coisas que você faz hoje, que daqui a alguns anos será completamente obsoleto. Quantas coisas que os seus avós fizeram e que hoje você não faz porque já passou, é obsoleto. Ou tem alguém aqui, quando agora está chegando, né, a colheita aí, estamos, né, à beira aí de abrir a porteira da colheita da soja, nova safra. Quantos aqui vão atrás da máquina carregando sacos com a mão e amarrando? Mas antigamente faziam assim, não era? Mas passou, irmãos. Eu e você nós passamos. Mas a palavra do Senhor, ela permanece. E Pedro, diante disso, fala para eles, portanto, e aí nós vamos para o capítulo 2, portanto, livrem-se de toda maldade. E aqui a palavra que Pedro está usando é, portanto, é para se despir, portanto, tirem essa roupa, portanto, tirem essa casca que vocês têm, isso que vocês carregaram, vocês precisam se despir, tirar de vocês toda maldade. Vocês precisam livrar disso. Isso deve não fazer mais parte de vocês. Vocês não devem mais estar carregando isso sobre vocês. Percebe que diante de uma situação difícil, em um tempo difícil, o que Pedro e a palavra do Senhor chama esses irmãos e nos chama hoje é assim, vocês precisam lembrar sobre o modo de vida de vocês. E para vocês entenderem sobre como é o modo de vida que vocês devem ter, vocês precisam começar se livrando daquilo que não deve fazer parte de vocês. Eu e você, irmãos, talvez nós estamos anos na fé, anos caminhando, às vezes, dentro de uma igreja, fazendo parte de ministérios, e ainda estamos carregando coisas que não fazem parte de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. Carregamos características e tantas outras coisas que o mundo nos dá que não tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus e com as Escrituras. E nós levamos isso para a nossa vida e depois lá na frente alguém pergunta, mas por que você faz isso? Não sei, porque eu gosto, porque eu sempre fiz assim, porque eu aprendi assim. E por isso Pedro fala, livrem-se. Vocês precisam se livrar, vocês precisam se despir, isso não deve fazer parte de vocês. Toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, toda espécie de maledicência. A gente poderia entrar em cada uma dessas palavras, irmãos, e todas elas trazem coisas muito práticas para a nossa vida, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos a respeito de algo que é muito forte no nosso meio, que é a respeito da maledicência. Alguém aqui não sabe o que é maledicência? Eu vou te dizer, falar mal sobre alguém. Quantos de nós, às vezes, estamos mais interessados no assunto que está sendo dito
do que realmente nas pessoas no qual nós estamos falando e ouvindo. Essa semana, entre várias conversas que nós temos durante a semana, dentro de uma conversa, uma coisa nos espantou, e me espantou no meio da conversa. De nós vermos que às vezes as pessoas reparam em coisas visíveis e não estão preocupadas realmente com o que está acontecendo com as pessoas de fato. Mas isso faz a gente querer comentar e conversar, e querer trazer valores e juízos sobre a vida de todo mundo. Eu dei um exemplo no café que nós tivemos um tempo atrás, que isso é uma coisa tão forte, que tem tanta teoria de conspiração, que às vezes você fica assim... Puf. E eu dei um exemplo de uma situação, né, do órgão. O órgão, muitos são presentes de Deus, mas eu tenho uma intimidade com o órgão, né, muito grande, a gente brinca, conversa um com o outro e tal, e chegou uma pessoa aqui para mim, é verdade, uma pessoa daqui, é verdade que o órgão está saindo da igreja porque você se desentendeu com ele? Irmãos, há 2 semanas atrás eu estava jantando com o órgão e com a família. Aí eu falei, meu Deus, se o órgão ficou bravo comigo, tem uma coisa muito estranha, porque semana passada a gente estava jantando juntos. Ué? E fez essa reação de eu ficar, meu Deus do céu. A maledicência, irmãos. Falar do mal das outras pessoas, contar histórias e teorias sobre outras pessoas, são coisas que fazem parte do nosso meio. Nós, às vezes, estamos aqui e gastamos mais tempo falando sobre o carro que o outro comprou, a propriedade que o outro alugou, o trator que o outro comprou e por que ele fez. E aí, uma das coisas que você precisa ter em mente para você ter um filtro sobre o que você está falando e quanto isso faz parte da maledicência, é o quanto você precisa justificar as decisões que o outro toma. Vou te dar um exemplo. Poxa, fulano fez algo diferente, mas também, né? E aí você acha que você precisa ter o mais sobre aquilo que aconteceu na vida do outro. E o pior é que você não está fazendo isso com a pessoa, você está fazendo isso com outras pessoas. E aquele no qual você está falando nem está na sua roda. E Pedro fala para os irmãos que estão numa situação difícil, vocês precisam se livrar disso. Irmãos, nós precisamos nos livrar disso que acontece no nosso meio, de estarmos em roda falando mal um dos outros. Às vezes me irrita mesmo. Você está numa roda dos santos que entenderam a palavra do Senhor, falando mal de coisas da igreja e de qualquer igreja aqui, coisas do Senhor, para um incrédulo. Sabe o que você está sendo na vida dessa pessoa? A boca de Satanás, irmão. Você que era para estar falando a respeito do Evangelho e de como é importante nós estarmos compromissados com Jesus, você se torna alguém que descredibiliza a fé porque você acha que é bom você fofocar sobre a vida das igrejas e sobre o quão ruins são aquelas pessoas. Nós precisamos parar com isso, irmãos. Isso não deve fazer parte de nós. E tem uma outra lição muito clara no texto, e eu quero convidar você a olhar o texto, para você entender que não sou eu só que estou cutucando você, mas sim também a palavra de Deus. Olha no começo, presta bem atenção, no capítulo 2, do versículo 1, quais são as palavras que Pedro usa. Portanto, livrem-se. E aí ele continua a lista. Pedro está dizendo que é para você sair atrás de todo mundo que falou algo a seu respeito? Ele está dizendo, portanto, corra para você tirar limpo tudo que alguém falou sobre você. Corra para você realmente ver que toda essa maldade, todo esse engano, toda essa hipocrisia, toda essa inveja, toda essa maledicência que as pessoas têm, vai atrás delas e provem para elas que tem algo diferente. É isso que o texto fala. O que o texto fala aqui é para você, nós, eu e você, para nós nos livrarmos disso. Ele não está falando para nós sairmos correndo atrás das pessoas e falar, viu, espera aí que agora você vai ver. Ele fala, irmãos, se vocês mudarem a sua forma de agir, se você mudar a sua forma de ser, isso vai contagiar o mundo. E aí nós lembramos daquilo que Jesus nos ensina no Sermão do Monte.
que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos aqueles que paramos o avanço da maldade. Esse era um dos efeitos do sal na carne, era para ele preservar que o alimento não ficasse podre. O sal preservava que aquilo se tornasse podre. Nós devemos ser essas pessoas que, quando chega em nós, a maldade para, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, porque nós temos uma proposta, uma vocação diferente. E não é para você ser alguém que sai correndo para pôr o dedo em todo mundo, é para você corrigir a tua vida. É isso que Pedro fala para os irmãos. Corrijam a tua vida. Por quê? Porque agora, daí olha no versículo 2, ele fala para nós nos livrarmos disso, e ele fala assim, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos livrar de tudo isso, e como crianças recém-nascidas, desejar de coração o leite puro e espiritual. Eu tenho ainda um bebê em casa que está perto de fazer 2 anos, já está passando da fase aí de bebê e de desejar sempre o leite puro. Mas uma das coisas que nós enxergamos em qualquer bebê é que ele sente tanto a falta do leite que quando ele não tem, o que ele faz? Ele chora. Ele chora, que é o jeito dele poder expressar, olha, eu sinto falta, preciso de comida, eu preciso ser nutrido. E como recém-nascido, ele não tem para onde correr, a não ser falar, eu preciso daquela fonte que me alimenta. Mesmo que ele nem saiba dizer o nome que está no CPF, no RG da mãe. Ele sabe aonde é a fonte, ele entende o cheiro da fonte, que é só o fato da mãe pegar nos braços, o choro já começa a mudar o tom, porque agora ele já começa a entender que a fonte do seu alimento chegou. Não é assim? A criança está lá desesperada, a mãe pega nos braços, traz para o aconchego, o tom do choro, a frequência do choro muda já. Porque a criança já fica ansiosa que, opa, está chegando a minha fonte, está chegando a comida. E quando ela se alimenta e tem aquilo, ela descansa nos braços. Descansa e dorme, a maioria das vezes, nos braços. Pedro está falando, olha, nós precisamos ter essa postura de quem sabe qual é a fonte verdadeira que nos alimenta. Puro alimento que eu e você devemos ansiar e buscar todos os dias, a ponto de nós ficarmos tristes quando nós estamos na ausência desse alimento, a ponto de nós falarmos, eu preciso do Senhor todos os dias, e não todos os dias, mas durante todo o dia. Eu não preciso do Senhor só em um momento, eu preciso do Senhor sempre. E é esse alimento, é essa fonte que eu quero me aproximar todos os dias. Pedro fala para os irmãos, é isso que vocês precisam ter. Por quê? Ele fala assim, vocês precisam almejar como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. E aqui, irmãos, é interessante que eles precisaram adaptar a tradução, porque esse leite espiritual, essa raiz dessa palavra que eles usaram aqui, é a mesma do espiritual, é a mesma usada para a palavra, quando se usava para falar das Escrituras. Então, não tem uma expressão que a gente consegue encaixar em palavra do Senhor e espiritual. A raiz da palavra é a mesma. E aí, quando ele está falando aqui, ele está falando, vocês precisam desejar aquilo que é a fonte do alimento. É isso, é aquilo que excede as letras do que nós lemos. Porque se nós colocássemos só como palavra, a gente pensa só que nós estamos falando de um exercício mental de decoração de versículos. Mas ele está falando, não, é aquilo que jorra. Sabe aquilo que quando você está lendo as Escrituras, você fala assim, nossa, eu li pela 1000ª vez João 3,16 e agora aqueceu o meu coração nessa devocional. É aquilo que transcende só o racional, mas é uma fonte de alimento espiritual puro. Ele fala que nós precisamos desejar dessa forma e por isso ele continua e fala assim, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha o propósito de nós estarmos buscando a fonte, é o crescimento, é o desenvolvimento,
O Senhor Jesus quer que eu e você, que nós cresçamos todos os dias. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom, você já provou que Deus é bom? Porque se você está falando de um Deus que você não experimentou, é a mesma coisa de você indicar um restaurante que você nunca comeu. Você indica a comida de alguém que você nunca comeu? Você pode até indicar, mas você vai falar assim, eu ouvi dizer que é bom. Falaram que é bom. E aí, a maioria das vezes, quando você indica algo que você não gostou, você vai indicar para outra pessoa falando, falaram que é bom, mas não sei, né? Vai lá e vê se é bom. Provaram e vê. Foram pessoas que provaram que a palavra do Senhor é boa. Então, irmãos, dentro de uma situação difícil e adversa, a palavra do Senhor nos chama a nós lembrarmos que tem coisas da nossa vida que nós precisamos tirar. E tem coisas muito claras que nós devemos nos apegar e buscarmos. Sobre aquilo que nós enxergamos na sociedade, no mundo, nós devemos tirar de nós. E a conversa é com você, não é com o outro, não é o que você vê lá, não é o que está no pátio da cooperativa, não é sobre você, é sobre a sua vida. Se desapegue disso. E você deve buscar o leite espiritual puro. É você que tem que buscar. É você. Pastor nenhum pode fazer isso por você. Igreja nenhuma vai fazer isso por você. Família nenhuma vai fazer isso por você. É você. E não é a questão de você estar frequentando uma igreja, não é a questão de a sua família estar na mesma igreja por séculos. É sobre quem você é em Cristo Jesus. É sobre você, sobre a sua busca, sobre a sua entrega a Jesus. E ninguém pode fazer isso por você. E eu quero continuar ainda, porque ele continua lá no versículo 4 e fala assim, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim foi dito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ele continua e fala assim, olha, à medida que vocês se aproximam dele, à medida que vocês estão buscando esse leite espiritual puro, agora vocês precisam lembrar que tem uma pedra viva. Uma pedra viva. E se nós olharmos para as construções antigas, Jerusalém, se você dá um Google aí e olhar as imagens, o que mais você vai ver são pedras. Pedras grandes que eram cortadas, pedras enormes, né? Eu sonho ainda um dia conhecer Jerusalém, né? E se Deus assim permitir, né? A gente não sabe o que pode acontecer futuramente, mas se Deus assim permitir, um dia eu sonho conhecer aquele lugar. Mas se você olhar e dar algum, você vê que tem pedras enormes, pedras que eram usadas na construção do próprio templo. E ele fala de uma pedra agora que foi rejeitada pelos homens. Você imagina como se estivesse numa construção, um grupo de pessoas que estão decidindo uma construção, ali os engenheiros, todo mundo em volta, arquiteto, todo mundo em volta da construção, e de repente se pega uma pedra e fala assim, de repente alguém, aqueles que estão em volta, fala, não, essa pedra não vai servir para construção, nós não devemos usar, e descarta. E daí chega o dono da obra e fala, não, essa pedra que vocês falaram que não serve, essa pedra será a pedra angular. E aqui ele está justamente fazendo essa ilustração a respeito do povo antigo de Jerusalém que viam, entendiam sobre o que estava acontecendo, mas eles rejeitavam Jesus. Esse Jesus que vocês rejeitaram, agora ele se transforma a pedra angular, a pedra central. E por isso nós entendemos que Jesus, ele é o centro da nossa fé, ele é que está sobre tudo, ele que está edificando para si um novo templo. Porque agora essas pedras que eram usadas na construção do templo, agora
Pedro está dizendo assim, essas pedras que formavam um espaço físico no qual vocês precisavam ir, agora essas pedras têm uma pedra central que é Jesus. E vocês fazem parte dessa construção. Cada um sendo templo e morada do Senhor Jesus, agora juntos se transformam nessa casa do Senhor. E por que ele está falando isso e trazendo essa lição para esses que estão peregrinos? Porque nesse tempo aqui a religião tinha a ver com o espaço físico. Ser alguém que tinha Deus era alguém que precisava ter um templo e um templo muito bonito. Se você olhar as outras cartas, até em Efésios, Coríntios, um dos problemas que se tem nessas cidades é porque tem grandes templos de outros deuses. Porque era a forma que naquele contexto eles entendiam que existia um Deus superior, poderoso. E agora em Jesus, o templo não é mais o templo físico não é mais essa demonstração de que nós temos um Deus poderoso, mas sim aqueles que estão entendendo que esse Deus poderoso habita em você. E esse povo que está disperso, eles não têm agora um templo. Eles não têm mais uma parede de espaço de grandes pedras que demoraram anos para a construção. Agora eles estão dispersos, procurando aonde se encontrar. E Pedro está dizendo, lembre-se que vocês fazem parte dessa construção. Não esperem mais um templo físico. E aí, irmãos, nós precisamos lembrar que o templo físico, ele tem uma utilidade. É o lugar que nós nos reunimos, é o lugar que nós nos encontramos, é o lugar que nós estamos aqui, e maravilhoso, né? Que bom que nós temos essa liberdade no país que nós temos. Mas um templo físico sem nós aqui dentro, ele não serve para nada. Ele só se torna uma construção bonita. E sem pessoas, a construção bonita para de ter manutenção, e até aquilo que era bonito fica feio. Ou pior, às vezes a manutenção é feita por alguém que não entende qual é o propósito do templo. E aí só se torna um ponto turístico, patrimônio cultural. E não serve para nada. Só que eu e você, nós flertamos até hoje com essa ideia da necessidade do templo. Sabe por quê? Porque o templo é o lugar que nós ligamos a chave espiritual e desligamos a chave espiritual na nossa cabeça. Antigamente o povo fazia isso, eles precisavam ir para o templo, para lá no templo eles prestarem sacrifícios a Deus, os seus pecados eram perdoados e eles ofereciam seu culto, seu sacrifício a Deus. Outra pessoa fazia isso por eles, o sacerdote. Por isso que Pedro também fala sobre essa linguagem, fala, vocês são sacerdotes reais. Vocês são pessoas que são separadas para o propósito divino. Essa era a função dos sacerdotes. Só que a gente quer voltar para esse tipo de mentalidade porque a gente ainda quer ir num lugar no qual a gente lembra, opa, aquele dia eu preciso lá para alguém falar algo bom para mim. E alguém, um outro sacerdote, vai prestar o culto para mim e eu volto para casa abençoado e a minha semana não tem nada a ver mais com aquilo que eu achei que eu fiz. Até a roupa, o jeito de vestir é diferente. Domingo é de um jeito, durante a semana é de um outro. Até a linguagem, a gente fala de um jeito aqui, né, o nosso dialeto evangeliquez, no domingo, paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe e tal. Durante a semana vira outra coisa, né? A gente muda o jeito de falar, muda o jeito de vestir, por quê? Porque a gente desligou do templo. Nós fomos para o templo, tivemos o nosso momento de ligar espiritualmente, e agora, durante a semana, a gente desliga e espera o próximo domingo, onde a gente precisa voltar para a linguagem, voltar para o jeito de vestir. O templo dá mais conforto, porque nos tira a responsabilidade de entendermos que agora que você é templo do Senhor Jesus, você continua sendo templo e sacerdócio, separado para o propósito de Deus. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E quer você coma, quer você beba, quer você trabalhe, quer você converse com alguém, tudo tem que ser usado para o propósito de Deus. Só que a gente não prefere, porque aí a gente tem uma responsabilidade maior, né? É melhor eu lembrar que é mais fácil eu ter um dia que eu vou para a lógica do templo. E Pedro está rebatendo isso, falando, lembre que agora isso é com vocês. Não está mais num lugar, não está mais sobre uma pessoa. Vocês são sacerdócios do Senhor.
E aí ele continua, irmãos, e eu quero continuar e chamar ainda você para dar uma olhada no versículo 9 comigo. O versículo 9, diante dele, fala isso, dessa pedra, portanto, né, ele continua essa construção, essa pedra que se tornou pedra de tropeço para os que não creem. Agora ele para aqui, agora no versículo 9, ele deixa bem claro que nós temos um propósito. E o tema dessa mensagem, à luz desse texto, é que você foi criado para mais. Nós fomos criados para mais. Porque olha o que ele fala aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê, irmãos? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos criados para mais. Nós não nascemos por um acaso. Nós não somos simplesmente mérito das circunstâncias. Você é um povo de Deus. E aqui tem algumas versões, talvez é que você está usando, que em vez de colocar que você é geração eleita, vai dizer que você não é só uma geração, você é um povo, vai dizer que você é raça. Algumas versões colocam como raça. E a ideia do povo e da raça, a raça também expressa de outra forma o mesmo sentido, porque a raça nós temos a ideia que alguém foi pai de todos. Né? Em Abraão nós temos o pai de todos, dos judeus. E em Cristo Jesus nós agora temos o pai de todos. Então, mesmo que a sua Bíblia coloque raça ou povo, a ideia é a mesma. Que agora nós que não éramos povo de Deus, agora nós somos uma geração, um povo, uma raça que Deus chamou. Irmãos, essa palavra aqui é para um povo que não era considerado como um povo, porque eles estão agora peregrinando, eles estão dispersos. Os gentios agora para o povo judeu não é um povo escolhido, e para a época, para o povo romano, os judeus também não era grande coisa. Então, para onde você olhar, para o povo que você olhasse, que tinha orgulho de ser um povo, do outro lado tinha um povo dizendo, vocês não são nada para nós. Percebe igual a gente tem hoje ali, a guerra que nós temos, os judeus, tal. Nossa, é um povo. Não, para nós vocês não são nada. E agora, a palavra do Senhor vem falar assim, para todos nós, não somos uma raça, um povo, por causa dos nossos pais, por causa do lugar que nós nos originamos. Nós somos um povo e uma raça por causa que Cristo Jesus foi entregue ao madeiro em nosso favor. É lá que a sua identidade foi construída. Antes de você achar que você é um menonita, saiba que você tem que ser encontrado como filho do Senhor Jesus. Porque as nossas obras da carne, para Jesus, as nossas obras é como trapo de imundície. Então, aquilo que humanamente nós nos orgulhamos, sem a cruz, para Deus, é trapo de imundície, irmãos. Tudo aquilo que eu e você vamos nos orgulhar, que não tem o Cristo encarnado, é como trapo de imundície. Por isso que antes de nós nos orgulharmos por sermos anabatistas, por sermos menonitas, ou irmãos menonitas, ou menonita aliança, que são as convenções menonitas que nós temos no Brasil, nós somos filhos do Senhor Jesus. E é ali que nós encontramos a nossa identidade, é ali que o seu preço foi comprado, é ali que você foi conquistado na cruz. Por isso ele fala, por isso vocês são geração eleita, nação santa, um povo exclusivo de Deus. Deus te chamou na cruz, Ele foi para a cruz por você, dizendo, você não merece, mas eu estou me entregando por você, porque agora você é meu. Não foi Menon Simons que nos comprou na cruz, foi Jesus. E por isso nós somos povo dele. Por isso que antes de mais nada nós entendemos o que o povo dele faz, para depois entender o que nós, como comunidade, pensamos que é melhor fazer. Nós temos um propósito e o nosso propósito vai muito mais além. Por isso ele fala que nós somos exclusivos de Deus. Deus é
você é exclusivo. Na sua cabeça você ainda acha que você é um pouco de Deus, um pouco da igreja, um pouco da sua família, um pouco disso, um pouco daquilo. Você é exclusivo de Deus. Não tem outra finalidade para você existir. Você pertence a alguém, e esse alguém se chama Jesus Cristo. Nós somos exclusivos dele, e nós somos exclusivos de Jesus. Para quê? Para nós anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, irmãos. Nós temos um propósito. Nós nos tornamos missionários, nós nos tornamos pessoas que são agora enviadas pelo próprio Cristo Jesus para anunciar as grandezas de Deus. A sua vida não é acaso, você foi criado para mais. No reino do Senhor Jesus não tem aposentadoria, não tem previdência. No reino do Senhor Jesus tem discípulos que obedecem àquilo que o seu mestre mandou. Discernir no seu tempo e momento de vida, mas sempre com a pergunta: o que aquele que fez de mim exclusivo dele quer que eu faça nesse momento de vida? Essa é a questão, irmãos. Ninguém está falando que você, que já está mais avançado na idade, tem que correr como quem está mais novo. Mas o que a palavra do Senhor fala é que você tem um propósito, você foi criado para mais. E quanto existir fôlego nos seus pulmões, você tem essa responsabilidade de anunciar as grandezas daquele que te resgatou. Você que é novo, que talvez fale, eu ainda não cheguei lá. Quando eu chegar lá, eu vou começar. Você foi comprado por Deus, você é exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que te chamou. Na sua escola é só você que pode falar de Jesus. Ou você quer que a OMA e o OPA vai falar de Jesus para os seus amigos? Na faculdade é Deus colocou você lá. Não colocou o pastor e os líderes de jovens e de adolescentes para estar lá. É você que tem essa tarefa. No seu trabalho, na sua propriedade, com seus funcionários, com as pessoas que você encontra todo dia, quem Deus colocou lá para anunciar as grandezas dele naquele lugar foi você. Você que foi criado para mais. Não espere que o pastor vá lá fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque eu estou muito em paz que Deus não vai cobrar isso de mim. Deus vai cobrar é de você o que Ele te chamou para fazer. E Deus vai cobrar de mim o que Ele me chamou para fazer. Deu para entender? É cada um entendendo que é povo exclusivo de Deus, chamado para anunciar as boas novas. Cada um no seu contexto, sabendo que foi criado para mais. Enquanto existir ar em nossos pulmões, o nosso propósito é anunciar as grandezas daquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Cada um no seu contexto, cada um com as pessoas que se encontram. E aí, quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos como essas pedras vivas, que entenderam essa mensagem do Evangelho, e que fala, Senhor Jesus, nos impulsiona essa semana para mais. Nos impulsiona para mais, Senhor Jesus. Tem mais pessoas que nós podemos falar, tem mais pessoas que nós podemos alcançar. Tem mais pessoas que eu posso estender a mão. Tem mais pessoas que precisam dessa mensagem. A minha família precisa, Senhor, eu preciso. E daí nós saímos daqui, juntos, decidindo continuar a viver por aquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. A pergunta nessa manhã para a sua vida é: você ainda espera que a resposta por um tempo de crise, por um tempo de dificuldade, ter que vir de lá da política, lá do Trump, lá de Jerusalém, lá do Irã, lá da Rússia, da China, da Coreia do Norte, do Lula, das eleições que nós teremos? A resposta para um mundo caído somos nós, irmãos. E é com as nossas vidas. Nós fomos criados para mais. Por isso, no versículo 11, ele fala assim:
Amados, eu insisto para que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma e vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Tem um propósito. Nós temos um jeito diferente de viver. E o jeito diferente que nós vivemos no mundo caído, corrompido e depravado, anuncia Jesus. E no dia que Ele vir intervir tudo isso aqui, seja agora com essa guerra, ou seja, quando Ele quiser, o que Ele vai nos cobrar é sobre isso. O que Ele espera de você é sobre isso, porque esse é o teu propósito na terra. Não é o quanto você juntou na poupança. Não é o quanto de herança que você está deixando para os seus filhos e para os seus netos. É o quanto você cumpriu com aquele que Ele te chamou para fazer. E eu quero orar por mim e pela sua vida, para que Deus tenha misericórdia de nós. E para que no momento de crise que a gente vê aqui no mundo, que qualquer hora possa explodir, que a gente possa falar, Senhor, eu sei do meu propósito. Eu sei que mesmo se uma guerra pipocar, eu sei que eu tenho um jeito de viver que o Senhor espera de mim. Que diz respeito ao meu dia a dia, a quem eu sou. Vamos orar? Convido você a se colocar em pé, para nós orarmos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor, na sua rica misericórdia, nos resgatou, Senhor, de um domínio de trevas, e o Senhor nos transportou, nos levou para um domínio de luz. O Senhor nos levou para a tua casa, o Senhor nos leva e o Senhor nos chama para si, Deus. Obrigado, porque nós vemos na tua palavra que nós somos exclusivos do Senhor. Nós temos um propósito de vida, Senhor. E nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a olhar para a nossa vida, para a nossa rotina, para a nossa agenda. E podermos, Deus, lembrar que o Senhor deve estar em todos esses momentos. E que nós seremos responsáveis com tudo que o Senhor tem nos dado, com o nosso trabalho, com os nossos recursos, sim, Deus. Mas que tudo ali seja para glorificar e comunicar que o Senhor é o Deus de tudo e todos. Então, Senhor Jesus, nos ajuda. Que nós não sejamos pessoas que estão ali morrendo de medo por causa que uma crise pode chegar, mas que nós sejamos pessoas que lembramos que nós temos um propósito muito maior e que vai muito além do que 80, 90 anos que nós vamos viver nessa terra. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor, e renova o nosso amor pelo Senhor. Renova a nossa sede, o nosso desejo de estarmos nos teus braços todos os dias, ansiando pela tua presença, pelo teu falar conosco. Faça isso em nós, Senhor. Nos desperta para isso. Eu te agradeço, porque o Senhor não leva em conta as nossas transgressões. E eu oro, Senhor, para que o Senhor continue fazendo muito mais no nosso meio. Que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos conduza em amor. Em nome de Jesus. Amém.